Olá, alma corajosa. Vamos dar sequência na nossa leitura. A alma precisa de tempo, Verena Casti. O trecho de hoje é ter tempo para a alegria. Como já dissemos acima, as emoções são parte do nosso equipamento básico biológico. O convívio com as emoções ao longo da vida é marcado pelo modo como lidamos com emoções na própria família, mas também na cultura em que crescemos. Vejamos, por exemplo, a alegria. Existem famílias que valorizam a alegria das crianças em suas diversas formas de manifestação, às vezes também barulhentas. Outras famílias logo lembram as crianças de que, após a explosão de alegria, a decepção ou até mesmo a dor segue invariavelmente. Existem famílias nas quais se reúnem mais pessoas alegres, outras famílias não permitem a descontração, porque lhe falta a seriedade, e é aceitável apenas em crianças pequenas. Podemos verificar em nossa própria biografia como o controle da experiência da alegria mudou ao longo da vida. Talvez ainda nos lembramos de como, quando crianças, expressamos nossa alegria sem vergonha em gestos e movimentos físicos, em gritos e cânticos. E de como, ao longo da vida, passamos a refletir cada vez mais sobre como expressar a alegria, para não parecermos infantis aos olhos dos outros ou para não provocar inveja. E como expressamos essa alegria hoje? Falamos sobre a alegria de uma forma que nem mais permite experimentá-la e não contagia os outros? Assim, as outras pessoas que tiveram participação nessa alegria não são informadas de modo emocionalmente convincente de que elas contribuíram para essa alegria. Mas não é só a outra pessoa que não percebe mais isso. Nós mesmos não interiorizamos mais essa situação como um evento de alegria. E assim, não poderemos lembrar-nos dela mais tarde, com a mesma intensidade. Quando nos alegramos e realmente nos conscientizamos dos sentimentos de alegria, estamos em harmonia conosco mesmo e com o mundo. A vida melhora, é mais bela do que esperamos quando nos alegramos. Sentimos uma ligação com as outras pessoas, com a natureza, e isso nos transmite uma autoestima tão agradável que não precisamos mais refletir sobre ela. Fazemos parte da vida dos outros. O sentimento de alegria nos solidariza também com outras pessoas, nos torna mais amigáveis. Sentimos-nos seguros na vida. Quando nos lembramos de experiências que causaram alegria, mesmo recuperar essa alegria na imaginação, voltamos a ter as mesmas emoções e os mesmos sentimentos. Isso nos vivifica. Mas para reviver esses sentimentos na memória, eles precisam ser percebidos na situação atual que causou essa alegria. Precisamos tomar tempo para eles. Assim, conferimos um valor especial a essas situações. Elas significam algo, elas dão sentido à nossa vida. O modo como lidamos com a alegria não é apenas resultado da nossa biografia, da nossa vida particular. Pois mais tarde, as amigas, os amigos, os parceiros, os chefes, etc., também nos dizem se as nossas risadas são altas demais. Nós nos adaptamos inconscientemente, porque não queremos passar vergonha, queremos fazer parte. O modo como lidamos com a alegria é também uma questão da cultura em que vivemos. As culturas em que vivemos determinam não só o nosso convívio com as emoções, mas também a situação temporal atual. Existem momentos em que, por exemplo, as mulheres podem rir livremente. Em outros, elas precisam se conter. Para os homens, valem outras regras, a não ser que eles façam parte de uma classe social com outras regras de conduta. Aquilo que expliquei no caso da alegria vale para todos os sentimentos.
pode ser problemático quando eles não são controlados. Entendemos isso melhor nos casos do medo e da raiva, mas é igualmente problemático quando são controlados excessivamente, privando-os de sua função. Nesse caso, os sentimentos não podem ser usados como orientação e vistos no contexto de imagens interiores. Não permitem também ao outro entrar em um contato verdadeiramente vivo conosco. Tampouco permitem a nós mesmos entrarmos em contato com outras pessoas, com o mundo e com outras coisas. Apenas quando nos alegramos verdadeiramente com algo, podemos ter a sensação de que aquilo realmente nos pertence, de que aquilo é parte da nossa vida e contribui para a nossa identidade. É, portanto, importante como lidamos com nossas emoções. Nosso modo de lidar com as emoções é decisivo para a nossa vivacidade. Repito, emoções podem ser percebidas e representadas por meio de imaginações, mas podem também ser transformadas pela imaginação, sobretudo quando nós nos concentramos em nossas imaginações, ou seja, quando imaginamos algo ativamente. O que a maioria das imaginações tem em comum é que, num nível mediano de excitação, ou seja, quando não são excessivamente excitantes nem entediantes, elas regulam os afetos por meio de imagens e suas transformações. As imagens podem ser transformadas, tornando-as mais flexíveis. Esses processos são vivenciados, moldados e refletidos. Jung diz: na imaginação ativa, o material é produzido conscientemente. Por isso, é mais homogêneo do que em sonhos. Os valores sentimentais, por exemplo, estão contidos nelas e podemos avaliar os processos com o sentimento. Muitas vezes, os próprios pacientes percebem que seu material deseja ser visualizado, ou eles estão sendo dominados por uma emoção que, se ela fosse capaz de adquirir uma forma, poderia ser compreendida. Por isso, eles começam a desenhar, a pintar ou a representar suas imagens de forma plástica. Quando lidamos com as emoções, precisamos moldá-las e entendê-las, principalmente em situações em que as pessoas sofrem com seus afetos, por exemplo, com seu medo, sua vergonha, ciúmes e etc. Quando nos concentramos no afeto, ele se transforma em uma imaginação mais ou menos clara, que pode ser representada, desenhada. Assim, as imaginações adquirem uma eficácia especial. Imagens internas se tornam visíveis no mundo externo. Podemos falar sobre elas. Sua representação nos permite uma experiência de autoeficácia. Não somos mais entregues às emoções. Elas podem ser reguladas, representadas e compreendidas. Assim, podemos vir a entender que o nosso medo em determinada situação é inapropriado, porque ainda não processamos uma situação semelhante que foi dolorosa no passado. Compreendemos que reagimos com um trauma biográfico. Assim, o sentido se torna acessível à experiência, e esse pode ser aceito ou refutado. O desenvolvimento de imaginações, sua representação criativa, tem um grande efeito sobre o processamento de problemas, mas também sobre o desenvolvimento do nosso lado criativo. Tudo isso é trabalho espiritual. E esse exige
atenção e tempo. Bom, aqui eu vou puxar um gancho para que, se você quiser conhecer o meu trabalho com as imagens, tanto nessas jornadas internas, né, nesse processo de, vou chamar de imaginação dirigida, porque a imaginação ativa, apresentada pelo Jung, ela é um trabalho que se faz sozinho, né? E quando, no caso, a gente faz algum acompanhamento, a gente pode denominar como imaginação dirigida, enfim. O trabalho das constelações familiares também aborda essa questão das imagens, dos lugares aonde a gente está conectado, quais os momentos, quais as situações em que a gente ainda tem algo para ser apreciado, observado e acompanhar o próximo movimento, acompanhar o movimento dessa imagem. Então, se você quiser conhecer esse trabalho, eu te convido a agendar um horário comigo para a gente desenvolver essa vivência, para a gente acompanhar essas imagens que estão aí dentro, tá bom? Entre em contato que eu tô te esperando e até amanhã na próxima leitura. Um beijo.